Oi, oi para você que está aqui nessa terceira temporada de Sincericídio Literário, o podcast certo onde você encontra todas as tretas sobre livros, sobre filmes que vieram de livros e também muita coisa sobre a realeza, a monarquia britânica e tudo que diz respeito a esse maravilhoso universo dos romances de época. Eu, Vânia Nunes, a borboleta que lê, e Moira Bianchi, autora de livros contemporâneos e de época, damos as boas-vindas para você e esperamos que você goste desse nosso próximo bate-papo. Olá, tudo bem? Tudo! Já fez seu boneco de... Menina, mas olha, não tá um horror? Não, Caraca! não estou reconhecendo. Tudo bem que é inverno, mas Rio de Janeiro desse jeito? Pois é, você que está aqui conosco, bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigada por nos dar seu tempo, nos deixar participar aí da sua rotina. Se você está dirigindo, lavando louça ou arrumando armário, estamos juntos, né? Estou sentado na privada, gente. Vale, só não precisa contar pra gente, né? Não precisa ser Não, que nem livro do maluquinho lá e contar essas coisas. verdade. Então, estamos aqui nesse dia frio. Vânia pegou um chá. Eu Uhum. peguei uma maçã porque eu achei apropriado para o tema de hoje. Hum. A gente vai falar de contos de fada. Olha que maravilha. É, mas, Muito tempo que eu não lia sobre o assunto. então, mas a gente não vai falar é, das versões da Disney. A gente já falou da Disney num episódio, 2 episódios atrás, Uhum. dessa derrocada da Disney. Obviamente que a gente vai acabar tocando neles, porque eu acho que a Disney está assim determinada a sacanear tudo, inclusive o que fazia dinheiro para ela, que eram os contos de fada. É, mas A ela gente já foi uma referência, né? Na eu acho verdade, que é até hoje. as versões iniciais da Disney, elas são tomadas como a verdadeira versão de cada conto de fada, né? Exato. Mas mãos não, Uhum. não são, né? E é isso que a gente queria falar, né, Vânia? O e como? E como? Eu queria começar, que depois Aham. a gente vai entrar na parte que o povo gosta, né? Que é a coisa Uhum. da sacanagem, mas vamos lá. A minha lista tá grande. Eu queria começar o seguinte, como eu falei que faz tempo que eu não leio sobre isso, que eu trabalhei sobre isso e tudo mais, lembrar que o conto de fada, na verdade, eram histórias da época lá do povo medieval, ou até bem antes, que Uhum. eram contadas em volta da lareira, Uhum. histórias para adultos. Era naquela época que não tinha televisão nem Netflix, né? Não, não tinha nada disso. Então, assim, eram histórias que, mesmo que tivesse um pouquinho do que a gente chama de magia, mas eram para mostrar mais o lado bruto e cru da vida. Porque enquanto o povo estava ali em volta da fogueira para se esquentar do frio, que nem a gente está hoje, Uhum. eles ficavam assim, com a história que uma pessoa estava contando. E, obviamente, que aquela pessoa queria contar a história mais mirabolante possível para poder Uhum. prender a atenção do pessoal. Era E aí, tipo assim, é, aquele negócio de contar história de terror. exatamente no acampamento, que todo mundo em volta Isso. da fogueira, e a Uhum. história que mais assusta é que é a mais legal, é mais ou Exato. menos isso. E o interessante é o seguinte, é que você pode falar assim, ah tá, mas se as famílias estavam ali reunidas em volta da fogueira, provavelmente tinha criança. Como é que ficam as crianças? Aí é que é o legal entre aspas, né? É que Uhum. naquela época a noção de infância não era a que a gente tem hoje. Exato. Era um adulto em miniatura. A Uhum. partir do momento que a criança ela já não precisava tanto da mãe na coisa do colo, do mamar no peito, ou qualquer coisa assim, a criança já aprendia a andar e fazer umas coisinhas sozinha, ela meio que já Uhum. era deixada.
Exato. Ela virava uma criação de toda a aldeia. Não era só pai e mãe que criava aquela criança, era a aldeia inteira criava. Então a criança ficava lá largada com todo mundo. É engraçado isso, Vânia, porque a gente combinou o assunto, mas a gente não combinou as pesquisas, né? Não, não, nunca. Tanto que, pelo que a gente falou hoje cedo, eu acho que a gente tem dois approaches completamente diferentes. Uhum, Mas, nesse ponto, a fonte me deu a mesma informação que te deu, que foi a uhum, era vitoriana que deu essa açucarada nas histórias. E eu achei uhum. que fosse justamente quando as crianças passaram a ser vistas como seres que precisavam de cuidado, Exatamente, né? exatamente. E mesmo assim, a gente tem que lembrar que a mortalidade infantil era muito alta. Uhum, Então, assim, então, obviamente, gente, o que eu estou falando aqui agora, o que eu vou falar, não quer dizer que era 100% do comportamento parental, tá? Obviamente que tinha um pai ou outro que era um pouco mais cuidadoso com o seu filho. Mas na grande maioria, principalmente das pessoas que não tinham dinheiro, eles procuravam não se apegar aos filhos, porque provavelmente a criança ia morrer. Olha que medonho, né? Que bizarro isso, é, né? Porque não é. tinha vacina, não tinha esgoto, não tinha um monte. Então, E assim, eu então, acho que também não havia aquele, aquela noção de que aquele serzinho precisa de um cuidado uhum, extremo, né? exatamente, Não havia exatamente. esse estudo, seria isso? Aham. A A ciência não criança, estava. com certeza, a ciência não ter esse noção ainda foi um grande fator. Mas, assim, se a gente for analisar a parte artística da época, principalmente os quadros pintados, né, desde a época medieval, aquela coisa toda, ela era retratada como eu falei, um adulto em miniatura. Então, você via a criança vestindo a mesma roupa do pai ou de um Uhum, adulto que estava ali na gravura. Ou então, uhum. assim, uma criança de cabeção, cabeça de adulto, num corpo de criança. Porque era como se o artista não tivesse a devida proporção para poder mostrar que. A única coisa que mostrava que não era o adulto era por causa do tamanho. É Ó, tá engraçado, vendo? porque artisticamente, né, eram, pelo menos até o quê? Até o século XIX, assim, eram tão evoluídos, né? Eu acho impossível Sim, alguém fazer um Davi hoje em dia. Quer dizer, não deve ser impossível, mas no, enfim, você é, pegar um bloco de mármore, né, e é entalhar. verdade. É verdade. Então, assim, então a gente acha gravuras, muitas pinturas com criança, né? O que a gente hoje em dia já chama de criança. Mas você via que geralmente elas eram colocadas como anjinhos, ou então colocavam a figura do menino Jesus, porque essa era o approach, né? Era a visão que eles tinham daquele ser adulto miniaturizado, que eles chamavam de idade da imperfeição. Entendeu? Olha, Então eu tinha que vou esperar a falar que meu criança. A filho teve criança. vários amiguinhos que passaram por essa. Não, eu acho que todo mundo passa, né? Até a gente passou pela idade Ai, da meu imperfeição, a gente fez Deus. muita merda, mas é normal. Hoje em dia, com toda a psicologia, psiquiatria, pedagogia e bababá, hoje tem que ver o lado da criança, né? Mas naquela época tinha isso não, tá? Tinha isso Não não. tinha não. Tinha não. Passa pra Mas lá, vou te não enche o falar, saco. não precisa ir muito longe, não, porque na nossa época existia Hum. sandália havaiana, né? Então, você podia até se atrever, mas você sabia que você ia encontrar Ô, a sandália resposta mais à frente. Bom, não, na minha casa não era só Havaiana, na verdade, porque a Havaiana é meio molenga, não. Na minha casa era cinto, era tábua de carne, era o que tivesse na Eita, mão, pô. tá? Na minha casa tinha um negócio de torcer a orelha. Isso era, quando Eu chegava nesse costumo ponto. brincar, só para quem está ouvindo,
menos visualizar aquele desenho do Pernalonga ou do Pica-Pau, quando eles estão fugindo, que tem um objeto indo atrás e o objeto faz a curva com eles. Era mais ou menos a tábua de carne da minha mãe, entendeu? Ia atrás da gente. Mas a gente sobreviveu, é isso que importa, Então, né? olha só, Vânia, o que eu tenho? Eu tenho 9 pontos para explodir o cabeção. E Bora lá. tenho, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos principais. Que seriam, assim, os elementos principais de um conto de fadas. Assim, vamos generalizar, né? Como se tivessem todos, mas nunca tem, porque não são iguais, eles não tiveram a mesma origem, Certo. nem o mesmo país de origem, mas enfim, é o que se quer passar. E como isso foi adaptado ou corrompido com o passar dos anos. Vamos lá. Assim, vamos começar o quê? Pelos pontos, os pontos em comum, né? Os elementos em comum. 5, né? Primeiro, ele é um acordar. Nem sempre são princesas. Isso é uma coisa que a Disney inventou. São garotas na fase de acordar. É a transição de menina para mulher. Sim, mas sempre com menos de 18. Sim, então, é a puberdade, é o final da puberdade, ou nem o final não, é a puberdade. Que é uma época muito complicada, acho que para qualquer um, para homens e mulheres. Sim, sim. Inclusive naquele filme da Disney que eu chorei igual uma otária. É aquele da cabeça, que entra na cabeça da menina. Qual é o nome dele? Divertidamente. Aquele das emoções, né? Das emoções. E aí é muito engraçadinho que quando termina o filme, eles estão ganhando uma mesa de controle nova. Então, antes eles tinham 5 botões, aí eles ganham uma mesa com 97 botões. Eles não sabem o que fazer com aquilo. Ou seja, a pessoa tá fodida. É exatamente aquilo. Você não sabe o que fazer com tudo que está acontecendo, né? Então, é sempre esse momento da transição. Porque é o simbólico da jornada. A jornada de um ponto para outro ponto, preferencialmente melhor, né? Mas nem sempre. Certo. E com isso tem a transformação da inocência para a sexualidade, explorando absurdamente a vulnerabilidade feminina. Em alguns casos tem garotos também, como em João e Maria. Mas, geralmente, é essa jornada feminina. Sim. Que é lidando com essa... Ela está sempre em perigo, sempre vulnerável, sempre precisando de ajuda. E eu acho que isso que depois a gente vai falar disso, porque é um dos pontos que esses contos de fada moderno mais erram, dizendo que a mulher não precisa de ajuda, socorro, eu preciso de ajuda em qualquer momento do meu dia. Depois, ela tem elementos simbólicos. Como a gente falou naquele outro podcast sobre os 7 anões. Por que 7? 7 é um número perfeito, é a perfeição divina. E por que anões? Porque eram homens adultos de estatura menor que Então, faziam eles não eram um uma papel ameaça. paternal. Não eram Exato. ameaça para quem estava nessa transição da puberdade para, né, da inocência para o erótico, né? Sempre precisa de uma força externa para a mocinha, né? Certo. Um beijo. Ela está sempre, como eu te falei, vulnerável. Ela está sempre dormindo ou aprisionada, ou ela perde a voz. Enfim, ela está sempre precisando de uma força externa
para ajudá-la a sair daquela situação, né? Uhum. Além disso, então falei. E por último, Vânia, tem o simbolismo. Não, já falei do simbolismo, né? É porque eu anotei uma Uhum. coisa aqui para falar do Flash, que o Uhum. simbolismo é muito perverso, mas. E por último, é assim: como os contos de fadas moldam o nosso raciocínio. E, Uhum. especialmente, como eles são, hoje em dia, eles são voltados para as crianças, como eles moldam essa coisa de fazer o certo, de obedecer, de olha, se você não obedece, vai ser que nem a Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau, vai ser um não Uhum. sei o que lá, olha isso, olha aquilo. E como isso vem sendo corrompido hoje em dia. Essa coisa de você precisar, você ajudar Uhum. e precisar de ajuda, porque no filme da Disney, por exemplo, os anões se sacrificam para salvar ela. Eles vão, se jogam na rainha, eles, os animais, se jogam na rainha má e ela cai num precipício. Uhum. Mas hoje em dia não tem mais isso, porque ela não precisa de ajuda. Ela tem sua própria espada, sua própria arma, ela fala, ela é atrevida, ela mesmo se defende. Então, Uhum. passa a sensação de que você não pode contar com ninguém. Então, se você não se acerta, Uhum. a culpa é sua. São coisas assim, Vânia, que se a gente não tivesse estudado, a gente não teria pensado nesse approach, né? Nessa Mas, perspectiva. mas olha só que interessante. Olha, eu já vou avisando para quem está ouvindo a gente. Eu fiz uma pesquisa, a Moira fez outra, como ela está falando, e no Aham. final das contas a gente vai falar uma terceira coisa, tá? Porque olha só, minha Uhum. cabeça está voando. Essa nova perspectiva de tentar passar a geração de que ninguém é vulnerável, todo mundo é forte, todo mundo tem sua própria espada, sua própria força, né? Empoderamento. Uhum. Por outro lado, olha que interessante. Quando você pega o conto de fada e transforma num livro adulto, como tem muito por aí, e se você ficar até o final com a gente vai indicar vários livros Uhum. Uhum. de Uhum. romance mesmo em relação a isso, você vê que a grande maioria, 99%, é a história do conto de fada em que a mulher está numa situação totalmente à mercê do cara. Uhum. Você já viu isso? Uhum. Principalmente quando pegam assim, uma Bela e a Fera, uma Cinderela, alguma coisa, e uma coisa moderna do cara mafioso. Pronto, fudeu. O cara mafioso, ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem força física, ele tem um exército. Ele Você, sabe minha filha, intimidar. ele sabe, você está totalmente à mercê dele. Ele vai te sequestrar, ele vai te levar para um quarto, ele vai quantas vezes ele quiser e você vai gozar e vai ficar de calcinha molhada. Mas é um conto de fada, é baseado num conto de fada. Olha só que interessante a cabeça da mulher hoje em dia. Não, mas olha Pelo só. empoderamento, mas ela lê a vulnerabilidade. Exatamente. Isso a gente é um assunto que a gente fala sempre, né? Uhum. E sem querer abandonar eles porque a gente ama, Uhum. você vê que essa Meghan Markle é exatamente isso que ela faz. Ela diz que ela é fodona, mas Uhum. ela precisa do cara. Olha que Sem o cara, interessante. ela não é nada. Uhum. Então, por mais que ela seja pica, ela não pode abrir mão do cara. Ela precisa do cara. Exatamente. Ela precisa da fama do cara, do título do cara, do dinheiro do cara, mesmo que seja pouco agora, Uhum, né? uhum, De uhum. tudo que, a partir do casamento com ele, está proporcionando a ela. Porque mesmo que ela venha a ser uma viúva, como a gente já falou aí em algum episódio, né? Olha, eu vou te Mas falar ela. uma coisa. O Ah, meu, o meu marido disse assim: você fala essa porra? Falo. Caraca, eu vou ter que te visitar na penitenciária. Vou ter que fazer revista íntima por sua causa. vamos lá.
Então, assim, ela ainda vai ser a duquesa, ela ainda vai ser a ex do fulano, Uhum, entendeu? uhum, Então, a uhum, grande fama dela, o grande poder dela, entre aspas, mas é um poder, vem a partir do casamento com ele. uhum, uhum, E aí? exato. E Porque assim, é uma ai, mas ela, incongruência. Hum, mas ela não era uma pessoa normal. Ela podia ser competente e ter virado Julia Roberts. Por quê? uhum, Isso também é uma coisa que a gente falou num outro episódio, aí quando a gente falou de Top Gun. Eu uhum, acho que Julia Roberts, por exemplo, deve ter jogado o jogo bem jogado. Se uhum, precisou de um teste de sofá, eu acredito que ela fez, porque aquela Mira Sorvino chegou a ganhar um Oscar. E ela sumiu. E aí depois a gente ficou sabendo que foi por causa do teste de sofá que ela não quis fazer. uhum, Então, por que que Megan não conseguiu ser uma Julia Roberts? Ou ela não tem o mesmo talento, ou ela não soube jogar o mesmo jogo. uhum. Porque oportunidades a gente sabe que ela teve, que o pai dela era da parada lá. Ele tinha conhecimentos, né? Tinha Exato. contatos, né? Então, o que que ela podia fazer para chegar lá? Ela podia ser gay e ter ficado, não sei, com Beatriz. Sei lá. Hum, Mas ela procurou um macho. Foi ou não foi? hum, Porque ela, uhum. ela não ficou namorada para sempre. Ela arrumou uma ideia de casar imediatamente. Realmente num grande conto de fada, né? Exatamente. Exatamente. Ó, Então, e já vou logo dizendo, vamos abrir aqui um parênteses. Eu e Moira não temos nada contra casamento, tá, gente? Muito menos gente porra. casando na igreja de branco, tá? E eu Não estou temos casada há nada. 30 anos. Não, que exagero. Não, 25. Entendeu? Eu também já tive meu dia de princesa, casei de véu e grinalda, entendeu? Então, assim, não temos nada contra casamento, não é nada disso, não, tá? O papo aqui é Uhum. outro. Então tá, fechando É parênteses, mais embaixo. continuando lá. Mas então, há essa dicotomia sobre o que é dito e Uhum, o que é desejado. Então, sim. você tem que repetir o discurso da moda, mas você Uhum, vive nos seus próprios parâmetros. certo. É ou não é? Sim, 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 concordo plenamente. E o grande, uma outra coisa que eu, não Uhum, exatamente em cima disso, mas como os contos de fada, as histórias, não contos de fada, as histórias orais vieram e se transformaram depois em contos de fada, e tem uns nomezinhos que a gente conhece, assim, pelo menos assim, de ouvir, que é os Irmãos Grimm, o Hans Christian Andersen, o La Fontaine, né? Que são nomes assim que a gente uhum, pode até não saber a história deles, mas a gente sabe que eles estão inteirados nessa coisa, né? uhum, Eles tiveram todo esse trabalho desde o século XVII, mais ou menos, de pegar essas histórias orais e organizar. uhum, E, uhum, obviamente, que quando eles quiseram transformar um conto de fada para uma faixa etária realmente grande, não pensando só no adulto, eles começaram a aliviar. Mas olha só, gente, aí eu disse que ia chegar na parte que muita gente gosta. A maioria dessas histórias tem putaria, Caraca, tá? Puta, caraca. putaria Não assim, sei se pesada. você que tá ouvindo a gente já fez o seguinte, ó, vou te dar, ó, presta atenção, hein? Para o que você tá fazendo, presta atenção. Você vai lá na sua internet, pode ser no celular. Aí Uhum. você clica lá em cima onde tem três pontinhos e você pede abrir janela anônima. Hum, Vai abrir uma outra janela preta. Aí hum. você vai lá e coloca Cinderela pornô. Faz, faz! Eu sou a mãe Tem da de minha todas, paixonada. tá? Tem de todas. Pequena Sereia, se botar em inglês é melhor. Vem mais resultado. Uhum. Tem Pequena Sereia. Ó, a Bela e a Fera Sim, precisa. Não sim, fica sim. aquele mel comendo assim, não. Quando abrir a Bela e a Fera pornô.
Não, pois é, eu sei disso, mas assim, e o interessante é o seguinte, gente, uma coisa ainda pior, tá? É que, como a Moira falou, que essas histórias mostravam o desenvolvimento da brutalidade da vida nua e crua e tudo mais, e tinha a coisa da menina virando mulher e tudo mais. Então, geralmente, essas coisas aconteciam com essas meninas, não necessariamente princesas, né? Uhum. Quando elas estavam nessa faixa etária, menor que 18 anos. Aí, vamos lembrar uma coisinha. Muitos anos atrás, séculos atrás, as, as mulheres, o sexo feminino, casava muito antes dos 18 anos. Uhum. Então, vamos lembrar isso. Uhum. Então, na mentalidade daquela época, uma menina de 14 anos casar não era errado, porque a expectativa de vida não era tão longa, por uma questão mesmo de saúde sanitária. Então, quanto mais cedo você casasse, você começava a reproduzir para ajudar na lavoura, para ter o príncipe para ser o próximo rei. Uhum. Então, assim, quando eles faziam essas histórias que as meninas tinham 14, 15 anos e estavam sendo defloradas, para eles lá, isso era normal, tá, gente? Para a gente, é um Sim, escândalo. Tá? Então sim, vamos botar as não, coisas nas devidas proporções. exato, porque a gente não pode ter a cabeça de hoje para ler uma história de 200 anos atrás. Exatamente. Ou de 300. Tem história dessa aqui que é de 500 anos atrás. Sim, sim, muita coisa. Ou até mesmo ler alguns contos, contos não, romances de época, né? A Uhum. grande maioria das autoras com certeza botam as mocinhas com 18 pelos motivos da cabeça atual, mas já tem um livro ou outro que eu li que a menina ainda tinha 16, 17 anos. E já estava sendo obrigada a casar pelo pai, por uma questão de fazer aliança, por uma questão de terras, ou seja lá Mas qual era aí, o olha motivo. só, como autora, eu tenho que falar que eu fico tentando não viajar na maionese, mas é porque o meu marido me obrigou a assistir o documentário da Xuxa. Menina, ai, Uhum, uma hora uhum. da minha vida que eu perdi, mas tudo pra manter o casamento, né? A Xuxa, ela, aquele programa da Globo, era um programa que lidava com isso, Vânia. É pena que esse documentário é um documentário chapa branca, é ruim, é mal feito, assim, é pra jogar confete, porque se fosse uma coisa séria, tinha trazido esses gatilhos que eram atiçados naquele programa, porque ela estava sempre de peitinho, de bundinha, mostrava a perna até a virilha, sempre, sempre. Ela era bonita, sim, muito magrinha, loura, inocente, meio burrinha, que não tinha muito jeito com criança, mas estava ali cheia de criança. Isso é uma quantidade de gatilhos masculinos que não tem como contar. Uhum. E porque são gatilhos masculinos, não adianta qualquer mulher quer saciar de alguma forma, porque todo mundo quer ter alguém. Então, aquela configuração do programa dela, aquilo tinha uma perversidade de marketing. E tanto que foi um sucesso absurdo. Eu, por exemplo, não gostava, mas eu morava no interior, tinha 2 canais de televisão, então meio que não tinha escolha. Ah, você podia desligar? Podia, mas eu não conseguia. É, É o porque apelo, né? O apelo é muito chamativo. exato, exato. É a mesma coisa de você escrever um romance de época e a mocinha tem sempre 18 anos, ou ela tem 20 anos, ela não sabe as consequências de botar o dedo na cara de um duque, que é um cara mais velho, poderoso e rico. Uhum. Ela não sabe que ela está ali com o corpinho florescendo e aqueles hormônios todos enlouquecendo a cabeça dela e ela falando qualquer tipo de bobeira, ela não sabe como ela coloca ele pegando fogo.
é o caso do Mr. Darcy com a Lizzie. Ele Uhum. sabe o poder que ela tem nele, tanto que o Mr. Darcy foge dela, Uhum. porque aquela tentação é muito grande para ele. Entendeu? Então, quando você faz um romance, você quer que a leitora se coloque nessa situação de perigo de novo. É um Sim, perigo controlado, né? sim. É uma excitação controlada. Você sabe que aquela mocinha tá brincando com fogo e se você brincou com fogo quando você era mais nova ou se você quer brincar hoje, ali na pele daquela menina, você tá seguro. É Uhum. fantástico isso. Sim, sim, é maravilhoso, mas é o que eu estou falando na questão da idade, né? Que é uma questão cultural de época, né? Uhum, Hoje em dia, a gente não aceita esse tipo de comportamento para menor de 18 anos, tem N leis, de um modo geral. Quer dizer, boa parte do país, né? Porque ainda tem países aí que fazem casamento de criança, né? E a gente não aqui vai no nem Brasil entrar. também, né? Exatamente. Não, esse assunto eu te garanto que a gente não vai falar. Não, não, exato. Mas Te assim, garanto você que está ouvindo a gente. mas a coisa do sexo, do apelo sexual, ele sempre existiu, Sim, né? Até porque, vamos pensar, naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular para o pessoal ficar com a cara enfiada. A única diversão que pobre tinha era furunfar. Então, quando estava na noite meu da fogueira, Deus, bom, ainda quanto tempo que eu não ouvia isso. fá. Assim, tá de noite, tá escurecendo, não dá mais para trabalhar. Mas também ainda não está na hora de dormir, está em volta da fogueira. Vamos ouvir história. O que, que vai ter a história? A história vai ter, sim, putaria. E olha só, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, Uhum, a Chapeuzinho Vermelho, que é a que a gente conhece, é muito fofa, muito linda, apesar de ser uma menina que a moral da história, né? Não uhum, ouviu o conselho da mamãe, foi pelo uhum, caminho errado dentro da floresta, falou com estranhos e aquela coisa toda. uhum, Na história original, esse início aconteceu quando o Chapeuzinho da vovó, que o lobo já tá na cama. Primeira coisa que o lobo faz é convidar ela para comer carne e vinho. uhum, E na história original, então, era a carne da vovó e o sangue da vovó. uhum. Então já é uma coisa meio canibal. Ela aceita. E aí ele convida ela para fazer isso na cama com ele. E detalhe, tire sua roupa. E conforme ela vai tirando cada peça de roupa, o vestidinho, a meinha, o aventalzinho, a capinha, ela sempre pergunta para o lobo o que que ela vai fazer com aquela peça. E o que que ele fala? Joga no fogo, porque não vai mais precisar dela. É que pariu. E aí a Chapeuzinho vai para a cama com o lobo mau. Oh! É, porque o lobo, como é que é aquele negócio? O lobo te cheira, te lambe, te come. Pois é. Aí, obviamente, que ele come ela, no sentido até físico da palavra, e a história acaba. A história da Chapeuzinho acaba aí, tá, gente? Não tem caçador abrindo barriga de lobo mau e Tem. tirando vovó. É, Não. isso, veja bem. Essa parte de que o caçador abre a barriga e tira as duas inteiras, isso já é uma maldade com a mente da criança. Era uma parte dessa história que para mim nunca encaixou muito bem, porque como assim? Então quer dizer que se eu comer um bombom, ele vai estar inteiro na minha barriga? Hum. É difícil de você entender a história se a história não faz sentido. Porque criança é muito, é, não tem desenvolvido ainda o imaginário, né? Uhum. É muito ligado no concreto. Então,
essa invenção que fizeram para a história, eu sempre achei muito estranho. Eu também sempre achei, mas assim, esse lado bonitinho de ter um caçador, porque se você olhar bem, nesses contos de fada, a figura masculina paterna ou não existe ou é fraca, Uhum. né? No caso, o pai da Cinderela casou de novo e depois viajou ou morreu. O pai da Branca de Neve também idem, não está nem aí. O pai de João e Maria, os pais eram fracos. Eles Sim, mandaram os filhos abandono morrer. infantil. É. Exatamente, eles mandam os filhos para a floresta porque eles não têm o que comer e que se dane, vocês que se virem para viver sozinho ou morrer sozinho. Uhum. Entendeu? Então, geralmente, como não tinha uma figura paterna, a figura salvadora vinha ou como porque era uma profissão normal naquela época, né? Você ser caçador, lenhador, agricultor, essa coisa É uma toda. profissão de macho. Exatamente. Ou então já vem o príncipe lá na frente, Uhum. né? Mas o interessante também é o seguinte: quando eu falo que tem putaria, olha só, tanto a Bela Adormecida quanto a Rapunzel, as histórias originais que têm outros nomes em países diferentes. Uhum. Nos dois casos, as meninas engravidam. Uhum. A adormecida, depois que ela se espeta lá na roca e o pai coloca ela num castelo, numa torre, não importa onde, ela fica lá, tem um príncipe ou um rei, dependendo da versão, que vai lá, porque o falcão Uhum. dele entrou e ele foi buscar o falcão. Ele encontra uma guria dormindo, tenta acordá-la, ela não acorda e ele fode ela a si mesmo e vai Uhum. embora. E Pois é, 9 meses depois, nasce duas crianças, isso aí. né? No caso da Rapunzel, o príncipe ouviu ela cantando lá na torre, descobriu como é que a bruxa véia subia lá pelas tranças, esperou a bruxa véia ir embora, as tranças, subiu. A menina nunca tinha visto um homem na vida. Ela foi aprisionada naquela torre com 12 anos. Aí, o que que ele faz? Ele come. Ué. É o, A bruxa descobre que ela está grávida, a bruxa expulsa ela da torre, corta as tranças, manda ela se virar pela floresta, e aí ela também tem um filho sozinha na floresta. pois é. Assim, Eu tinha aqui, gente. por ver que a gente vai se atropelando, né? Hum, Porque eu tenho aqui o simbolismo da torre de Rapunzel, que era hum, a solidão, uhum, o desespero, né, de estar sozinho, uhum. isolado, e o desejo de liberdade. A coisa Na da verdade, trança, a coisa da trança principalmente, né? Porque se você for uhum, olhar bem a história, a história original, a criança é dada para essa bruxa quando ela nasce, né? uhum, Porque quando a mãe desejou muito ter um filho, aquele casal, que não necessariamente é rei e rainha, uhum, a mulher ela conseguiu engravidar e ela ficou com muito desejo de comer um legume, que eu acho que é um legume, um vegetal, né? Chamado uhum. raponso. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Parece que é como se fosse uma flor, né? Uhum. E só existia esse raponso no quintal dessa bruxa velha. E como o cara tinha que ir lá invadir o quintal para roubar, a bruxa e exigiu que ele entregasse a criança quando nascesse. Então, por isso que quando a criança nasceu, foi chamada de Rapunzel. Né? Então, É. assim, então essa criança foi em cativeiro com essa bruxa. Então, veja bem, também o pai é tudo feito pelo desejo dos pais. A Uhum, criança é abandonada ou colocada em perigo porque os pais não podem abrir mão do desejo, uhum, das suas vontades, né? uhum. Isso é uma conotação sexual, né?
Uhum. Sempre tem Uhum. uma conotação sexual. Se você olhar Sempre. lá no frigir dos ovos, sempre tem. Eu acho interessante, tem uns quadrinhos que já apareceram muito no Facebook, com certeza vocês que estão ouvindo já devem ter visto, que é uma girafa terapeuta conversando com uma das princesas. Você já viu isso? E Eu aí nunca. ele nunca viu? Ah, então eu vou te mandar, porque eu tenho salvo. Eu vou te mandar depois. Então, a girafa fala assim, para a Bela e a Fera, para Bela, né? Não importa que ele te dê uma biblioteca, ele ainda te colocou em cativeiro. Aí, para Uhum. Mulan, a girafa pergunta assim: vamos conversar de fazer tudo para agradar o seu pai? Para ter a aprovação do seu pai? Então, assim, se você for olhar bem, eles estão repletos de problemas, síndromes, traumas, entendeu? Muita coisa. Então, eu fiz uma pesquisa sobre esse simbolismo psicológico. Hum, E aí, essa pesquisa me levou aos arquétipos de Jung, os 12 maravilhoso arquétipos, isso. sabe? Olha só, gente, esse pod deu tanta pesquisa que isso vai virar uma série de posts no meu blog. Se você quiser ir um pouco mais fundo e ler lá, eu acho que vão ser 3 ou 4 posts falando disso. Então, fala dos arquétipos de Jung e dos sonhos do Freud, Uhum, que a gente carrega um imaginário comum. De uma maneira, a pessoa, o ser humano em geral, tem um imaginário, né? Comum. uhum, Então, os contos de fada, eles continuam fazendo tanto sucesso porque eles brincam com isso. Eles preenchem essa necessidade que a gente tem de achar um motivo, achar uma explicação uhum, e encaixar em algum lugar, sabe? E aí, Vânia, nessa perspectiva, eu vi uma coisa que eu fiquei assim, de, de boca aberta, hum, porque nessa perspectiva que você, enfim, pode concordar ou discordar, mas nessa perspectiva, a Alice, no País das Maravilhas, é ela tentando, é quando ela, de novo, a menina virando mulher, quando ela descobre que só tem doido no mundo e ela tenta navegar entre essas maluquices. hum, Então, cada personagem daquele é como se fosse um delírio que uhum, ela procura se ela encaixa naquilo, se ela tem aquele delírio, sabe? uhum, O delírio do risadinha lá do gato, o chapeleiro que é, né, louco de uhum, pedra, a rainha que é maldosa, autoritária. Então são assim, personalidades não, mas eu acho que defeitos de personalidade extremamente coloridos, que a menina começa a viver, a experimentar aquilo. Eu uhum, nunca tinha pensado nessa possibilidade. Eu fiquei meio abobalhada, sabe? E aí logo depois veio assim a Estrada de Tijolos Amarelos da Mágico de Dorothy, Oz. Aham. Eu ia que falar nisso agora. aquilo é uma jornada. É. Exatamente, uma jornada física. Eles têm que andar naquela estrada, né? Uhum, Os amigos dela, inclusive a bruxa, os 3 amigos, o que precisa do coração, o que precisa de coragem, o que precisa de uma cabeça. de São cérebro. ela, Uhum, são lados dela. E que ela uhum, tem que aprender a lidar com eles. Caraca, eu nunca tinha pensado que tudo. Eu sempre achei que ela estava meio viajando, que ela era meio fumada, sabe? Aquele negócio de tornado e tudo. Mas eu nunca aham, tinha pensado que realmente é ela. Agora que eu falei isso, obviamente que é ela. uhum. Mas até então, até estudar esse negócio, esse assunto para o pod, eu não tinha pensado nisso.
Verdade, menina. Olha que interessante. Eu também não tinha pensado nisso, não. Mas faz todo Confesso. sentido, não faz? Sim, Não é que é aquele faz. negócio que a gente não consegue desver, né? Uhum. E o que está me lembrando é o seguinte: vamos voltar aqui na minha viagem no Sim. tempo, no meu vortex, né? Eu Aham. dedurando minha viagem, minha idade. Quando eu era criancinha, no século passado, existiam uns disquinhos coloridos. Ai, meu Deus, Pedro e o Lobo. Ai, que desespero. Nunca O, consegui no- o passar de nome Pedro e o da, Lobo. o nome da coleção era disquinho, tá? É, disquinho. Tinha os disquinhos pequenininhos, né, com os dois Uhum. lados, e tinha o long play, o LP. Eu sempre tive os pequenininhos. Eu tinha Eu uma também. coleção imensa, né, que meus Pedro e o pais Lobo me era deram. amarelo. Inclusive, tem musiquinha desses discos que eu tenho gravada na cabeça até hoje, que às vezes, quando eu estou aqui lavando louça e eu ficava cantando para os meus filhos, entendeu? Eles ficavam olhando assim para minha cara do tipo, nossa mãe fumou alguma coisa, enlouqueceu, porque é uma coisa que eu ouvia tanto, 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 e elas eram feitas pelo Braguinha. Quem não Hum, sabe quem é Braguinha, por favor, ah, joga no outro Google, esquema, né? né? Braguinha foi um dos grandes compositores brasileiros de marchinha de carnaval, então o cara era fodástico. A história da Alice, no final, a Alice ela acorda. Ela Uhum, estava sentada encostada numa árvore lá com Totó. Totó? uhum. Qual é o nome? É, Não, Totó totó. da. Não, Era totó, Totó também? totó. Então, é o mesmo do sapato, né? Do Oz, né? O nome dele A também gente é tá Totó. falando da Alice. Não, a É. Alice não tinha cachorro, ela tinha o coelho. Eu tô achando que você tá falando da. Não, não, mas no disquinho tinha um Ah, tá. Não animal, era. tá? Que não era o coelho, era outra coisa. Não, exato. Então, não, acho que era um gato. E ela estava ali, então ela se recosta nessa árvore, e aí é quando ela começa a ouvir o coelho. Não, 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 não. Essa eu tenho pressa beça. Ai, ai, meu Deus, alô, adeus, é tarde, é tarde, é tarde. É quando ela começa a sonhar, entendeu? Uhum, E assim, e no uhum, final, ela é acordada pela tia. uhum. Coisa que você está falando, de que cada personagem da Alice é uma característica, né, um defeito, qualquer coisa assim, que ela tem que passar a encarar, porque ela está crescendo, se transformando numa moça, né, numa Uhum. mulher, faz todo sentido, porque ali no disquinho mostra que ela estava dormindo. Sim. Né? Então, Eu não sei como é a versão do Tim Burton, porque eu não lembro. Eu vi aquele com o Johnny Depp, né? O filme maravilhoso, mas eu não lembro como é que termina, sinceramente. eu Era vi uns assim, era um pedaços, sonho. nunca vi inteiro, mas eu acho que o livro, vou te falar. Esse é fumado. Ele é Muita todo coisa. em rima, eu tenho ele aqui, ele é dificílimo de ler. Uhum, Eu comprei uma vez que eu estava na FINAC, era baratinho, tipo assim, R$ 4,99. Aí eu peguei, né? Nossa, apanhei. uhum, E ela tem um sonho. uhum. Então é assim mesmo. Então o Você fica disquinho não meio deve sem estar tão. saber, sem saber se aquilo é verdade mesmo. Uhum. Olha, e se eu não me É, engano, falando nesse disquinho, se eu não me engano, no YouTube, umas dessas histórias em áudio, tá? Se vocês tiverem curiosidade de ouvir para saber as maluquices que eu aprendi, entendeu? Tem lá, vamos procurar lá. é. Olha só, eu separei nove contos de fada. Hum, Aí a gente já falou de Chapeuzinho, de Alice, de uhum, Rapunzel uhum, e de Dorothy. Vamos certo, passar os outros? vamos lá. Na verdade, a gente já falou mais ou menos também. A Uhum, Bela, da Fera. A Bela isso numa perspectiva psicológica, de psicanalista, né? uhum, Ela, ela tem preconceitos e julgamentos contra as pessoas, o que não é belo, o que é diferente. Então a uhum, jornada é dela de aceitar o feio.
Uhum. Também, depois que você fala, óbvio que é ela que tem que aceitar a fera. Óbvio. Porque Uhum. ele fica o quê? Aquele leão fica o quê? Ele sabe usar a mesa? Ele grita menos? Óbvio que é ela que vai mudando. Ela não é perfeita, ela muda junto, né? Uhum. E aí, tanto você vê que a Rosa, na versão da Disney, por exemplo, a Rosa, mesmo ele tão melhorado, a Rosa ainda morre, porque é ela que tem que fazer a mudança Uhum. interior dela. Certo. Outra Verdade. coisa, depois que você fala, é óbvio, né? Uhum. A maçã envenenada da Branca de Neve, obviamente, né, que é sucumbir aos seus desejos sem medir as consequências. Uhum. Esse fato, óbvio que a maçã vem de Adão e Eva, né? Que em Uhum. nenhum lugar diz que é maçã, mas enfim, é maçã, né? Uhum. É, e aí é o fruto proibido. É o fruto da Exato. árvore do bem e do mal, né? Então já E a, carrega esse peso da sexualidade. e a coisa da Branca de Neve, já reforçando o que você está falando aí, porque a maçã já é a última coisa, que é quando a bruxa finalmente consegue matá-la, né? Uhum, Houve duas tentativas anteriores. A primeira vez, ela consegue vender para Branca de Neve um cordão de amarrar o corset, o corselet, sei lá como é que se. E aí ela uhum, amarra tão forte que a Branca de Neve desmaia com falta de ar. uhum, E a segunda vez foi com um pente, que na hora que é colocado na cabeça, o pente meio que se enfia, então ela desmaia. Se você olhar essa jornada do cordão, do pente e da maçã, é a vaidade da uhum. menina mulher se Exato, preparando para o ato que já vem com a exato. maçã. É isso aí. É isso aí. Louco, muito louco. Muito, muito louco. E pior assim, que a gente vai engolindo essas coisas e a gente não pensa. E aí eu vou falar aquele negócio do Flash que me distraiu aqui. Hum, É tudo mensagem subliminar, Vânia. Olha sim. só, o meu filho queria ver o Flash no cinema. Apesar de todas as críticas, o negócio, não, eu quero ver. Tá, então vamos. E eu tava lá vendo, e era a segunda vez que eu via, e aí eu tava pensando assim, engraçado, essa menina que faz a Supergirl, ela não é feia, ela é bonitinha, ela é simpática. O que que nela não encaixa comigo? Por que que eu sinto esse. Não é exatamente uma aversão, mas é uma falta de empatia, sabe? Hum, Caraca, Vânia, de repente me deu um estalo. O cabelo dela hum, é o cabelo do Flash. O mesmo corte de cabelo. hum. Então, ela tem um cabelo masculino ou ele tem um cabelo feminino? A Essa androgenia. androgenia, isso aí, isso aí. Aí, quando eu vi isso, eu falei, caraca, olha que maldade. Aí, quando acabou a sessão, eu falei, olha só, você percebeu isso assim? Isso não tem nada a ver, mãe. Tem sim. Isso é um cabelo, isso acontece. Olha só, vou te falar um negócio, presta bastante atenção. Numa produção de 300 milhões de dólares, nada acontece. Tudo Nada é é por acaso. pensado nos mínimos detalhes. Uhum, verdade. Aí você vê que a pessoa fica assim: opa, é verdade. É. É aquela experiência que eu não lembro na década da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, Segunda Guerra que foi, que eu não sei. Você lembra que teve um lance que quando as pessoas iam no cinema, elas saíam morrendo de vontade de tomar um certo refrigerante muito famoso? E Aham. aí depois foi descoberto que na filme, aquelas latas grandes antigas, Uhum. no meio era colocada uma foto da Uhum. garrafa do refrigerante, Isso, que é uma isso. coisa tão rápida, porque o rolo ele passa rápido, então Uhum. te captava, mas o seu olho não captava. Você continuava Exato. vendo a cena do filme, mas você saía do cinema com vontade de tomar o refrigerante. Isso aí. Isso aí é a mensagem. É.
É isso que É isso fazem com aí. a gente, É entendeu? isso. É, é, Então, é nesse caso que da Branca de Neve, sua mente captou isso. Em algum momento da sua vida, você, quando escolheu uma escova ou se penteou para sair para um date, esse gatilho foi ativado. uhum. É muita maldade, né? É, porque a coisa do cordão, como é que a gente chama mesmo esse negócio? Eu esqueci o nome. Cadastro, né? É, não, eu digo o negócio que aperta, que fica debaixo da Espartilho. roupa. O espartilho, exato. O espartilho é para dar cintura à mulher, para fazer ela ter um corpo violão, para fazer ela ficar Uhum, gostosa, uhum, né? Porque quem não uhum, gosta de ver uma mulher com corpo violão, cintura fina, quadril largo, peitão bonitinho, entendeu? Então uhum, você já vê a coisa sexualizada. uhum, E uhum, aí, gente, o que que acontece? Quando esses desenhos todos, a partir de 32, 35, sei lá, passados no Walt Disney, eu não tô aqui nem para falar mal do Walt Disney, tá? O Walt Disney, quando estava vivo, ele amenizou muito a coisa, porque ele queria uhum. pegar uma história super antiga, que um monte de gente conhecia, fazer aquele desenho quadro a quadro, porque a coisa técnica que o Walt Disney trouxe para o cinema é inegável. É É inegável, óbvio. né? O desenho, principalmente quando elas estão descendo uma escadaria, capa faz aquele Uhum. esvoaçamento, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, você está no cinema vendo isso. Você está no cinema cantando eu vou, junto com os anões. Pô, é por isso que foi esse desespero todo com esses anões aí, que o povo me sacaneando nos comentários. Eu fui lá responder. Mas que parece um monte de Village People cracudo mesmo, cara. Que sacanagem fazer isso. E o pior é que eles já estavam escolhendo elenco de anões que tinham habilidades super especiais de voz para Uhum, recriar aqueles anões. O Zangado, o Atinho, não sei o quê, o Mestre. Olha que bacana ia ser isso, Vânia. uhum. Aí foi aquele fura-olho do Game of Thrones dizer que não pode ter anão no papel de anão, porque isso é muito anão. Ah, então só você pode ter papel de anão, é isso? Porque só É. você pode ganhar dinheiro. E ele Muito acabou de fazer um cara. filme, acabou, que já foi até para o cinema, daquele cara narigudo, que é como é que é? Uma literatura francesa, né? Uhum. Que ele era aquele papel do narigudo anão. E Pois até, é, não, ele pode. até onde Ele eu pode. sei, na história original desse cara narigudo, eu esqueci completamente o nome dele. Cyrano. Gerard. O Cyrano, ele era narigudo, ele não era bonito, mas ele não era não. Hum. Então é estranho, realmente é como você diz, ele foi um fura-olho, ele sacaneou Fura olho, fura outros, olho. E outros aí, atores, né? como ele é dono da anãozice, o que ele fala é lei. Porque só ele pode ser anão, né? Ah, Tipo assim, só Megan pode ser preta, ninguém mais pode ser preto, só ela, né? Pô, que babaquice, cara. Deixa os caras trabalhar. ficou feio, isso aí ficou bem feio. Eu nem sei, né? O povo já está dizendo que esse filme já flopou antes de terminar de filmar, Assim, né? nem precisa. É melhor parar e regravar e fazer tudo de novo, porque esse já não tem mais jeito. Eu não estou entendendo muito bem, quer dizer, não estou entendendo. Estou fingindo que não estou entendendo, né? Por que essa coisa de quando eles fazem live action, eles estão mudando tanto a história, Então, isso entendeu? tem a ver com aquilo que eu te falei, que é moldar o comportamento. Pois Desde é. criancinha, isso é alimentado, alimentado, alimentado. Então, se isso for corrompido desde bebê, está se criando uma nova cultura. Então, por isso que a fada madrinha agora é homem. E não pode ser um homem, tem que ser um homem gay.
E uma coisa assim, completamente dá nó na cabeça. Um homem gay vestido de mulher e que tem barba e que tem maquiagem. Você fala em qual? Aquele Cinderela da Amazon, que era aquele. Cinderela da Amazon e dentro do parque da Disney. Naquela Bip Bop Boutique, que você entra Hum, com a sua filha e deixa um rim e 3 córneas, tem que deixar a córnea da sua mãe, porque, né, em pagamento, porque um vestidinho é US$ 200, depois a menina quer fazer o cabelo, quer botar pregadeira, você vai dizer que não, hum, né? Ainda mais porque, não sei como tá agora, mas antigamente, quando a menina saía da boutique, essa fada madrinha ia na frente abrindo o caminho. Saiam, por favor, a princesa está vindo. As meninas vão, parece que estão flutuando, Vânia. A gente fica com o olho cheio d'água. Cansei de bater palma para criança dos outros. De morrer, entendeu? Aí essa menininha, ela é guiada por um homem de barba, maquiagem, esmalte na unha, vestido de fada madrinha. É um negócio assim, isso desculpa, aí eu Vanessa, é nem sabia. crueldade. Isso Porque aí podia eu ser nem um sabia. homem. Podia ser um homem vestido de príncipe. Ia ser maravilhoso também, entendeu? Ele podia até ser gay, mas ele estava vestido de príncipe. Não, ele tem que ser uma corrupção completa. Aquela criança tem que ter um tipo de experiência é, é, transmutada, sabe? Hum. Então, é isso, por isso que você tem você fez um sucesso estrondoso com uma pequena sereia branca ruiva. Você não pode fazer outra sereia ruiva, você tem que botar ela negra com cabelo de canecalon, porque também ela não pode ter cabelo natural, tem que ser. É tudo uma maldade. O cavalo branco que carregava a charrete agora tem que ser cavalo preto. Caralho! Relaxa, militante, tá demais. O negócio não faz sucesso. A culpa é de quem não foi ver, porque é racista de não querer ver aquela bosta de Village People cracudo, entendeu? A gente vive num tempo, Vânia, de maluquice. É uma dissonância cognitiva, assim, que você está vendo homem, mas é mulher. Você que Não, não sabe ver, a isso aí a culpa é gente até, sua. até tem, né? Um episódio falando exatamente isso, dissonância cognitiva, dessa mistura da Cleópatra negra, da. Quem foi esses dias que a gente viu? Você fala da Charlotte, tem a Cleópatra, Nossa, e teve uma outra também, é que o agora eu não Malcolm lembro. List. O Malcolm List. A É, lista de exatamente. Malcolm. É, Aquilo, exatamente. então, é uma esquizofrenia. A, a mãe é oriental, né, meio chinesa, a Uhum. filha é mulata, o primo é ruivo. Meu Deus, o que é cachorro? Porque não tem mais espécie para encaixar nessa família. Aquilo é para deixar a pessoa doida. Aí o filme flopa. Que flopa. Você não tinha nenhuma história de negros para contar, uma história foda assim, Porky and Bess. Que maravilha, conta essa história. Não, 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 não. Eu vou contar a história de branco sacaneando o papel de todo mundo. Nenhum ator branco vai trabalhar mais, porque agora também eu quero botar fogo no Kangaroo. Porra. Não é verdade? Não, eu tô te entendendo, eu tô te entendendo. É porque a imagem que tá vindo na minha cabeça, quando você falou da fada madrinha desse tipo, foi Hum. aquele filme com o Johnson, The Rock, que é o fado dos dentes, né? Que foi um filme que eu amei, entendeu? Mas Eu ele amei, continua sendo homem. entendeu? Eu nem lembro que teve que virar fado para você ver, mas eu me diverti horrores. E tendo a É. Julia Andrews, que é uma atriz que eu amo de paixão, aquela mulher pode só passar lá no final do cenário que eu já adoro. Eu adoro aquela mulher. Vou te Então, falar uma coisa. Lembra quando o, o Stallone, não, o Schwarzenegger ficou grávido? lembro, Aquele filme lembro. é maravilhoso. É maravilhoso. Aquilo é um negócio que a gente chorava de rir porque era muito surreal. É.
Hoje é verdade. Hoje é verdade, é. Pior que é verdade, né? É, menina, mas assim, nem sei como é que a gente foi parar nesse assunto. Gente, Vamos continuar aqui. A gente estava começou. falando da corrupção do negócio. Bom, o Isso. sapatinho da Cinderela. Vamos lá. É a Cinderela, então, é a pura transformação, né? É a Uhum, garota que é sacaneada e aí ela vira uma serviçal e aí ela tem que achar o seu eu verdadeiro, que não é nem aquela filhinha, nem a serviçal, mas é um terceiro eu, mas ela tem que caber em um formato, em um posto. uhum, Por isso que ela tem que caber no sapato, né? E uhum. as irmãs dela, as irmãs, a gente chama de irmã, mas ela é filha da madrasta, isso não é ninguém, é Uhum. conhecido, né? É, é. E aí ela, as irmãs cortam o pé para caber no sapato. É, é Se, verdade. é, se você pensar, é isso que acontece hoje em dia. A pessoa vai contra o que ela acredita para caber numa narrativa bacaninha, de ser ecológico, ou de ser politicamente correto, ou de falar elo, né? É. Todes, né? Não é? Peraí, tem mais dois. A Segura que Pequena hoje a Sereia. Vânia tá inspirada. Vamos lá. Tá acabando, tá acabando. Aqui, a Pequena Sereia, que Hum, a nossa amiga Megs, né, se acha a própria que achou sua voz, perdeu sua voz. uhum, Ela aprende a ser protagonista da própria história. Eu achei isso tão curioso, Vânia, porque ela, ela abre mão do rabo, né, da barbatana, para ter pernas, uhum. porque ela queria ir atrás do boy. Mas a cada passo que ela dá, ela sofre absurdamente. E vou te falar, você está aqui ouvindo a gente, você está pensando que história fumada, não é não, amiga. Pensa em todo o boy lixo que você já teve e você sabia que você estava fazendo coisa errada, mas você ia atrás do boy lixo. É exatamente isso, Vânia. Uhum. Pensou, né? Eu tô ficando Lembrou, né? deprimida. Gente, eu tô ficando deprimida. Não, e quando eu vi essa análise que ela aprende a ser protagonista da própria história, Uhum, é verdade, porque você não tem que se sacrificar para ir atrás dos outros. Você tem que uhum. fazer o seu. Se o boy, se ele é boy lixo, manda ele pras cucuia, bicho. Continua na sua que você tá melhor sozinha. Verdade. No caso da Pequena Sereia, não adianta nada, porque ela acaba morrendo, né? Mas na história real, né? Uhum, Mas é uma grande lição. E é uma pena você não ter isso nem nessa versão. Eu nem vi essa versão nova, sinceramente, mas porque eu fiquei com implicância hum, dos swaps que foram feitos. Mas eu sei que não tem isso, porque é ela se virando sozinha, ela luta suas batalhas, ela não precisa de macho. hum. Mas é uma pena, porque isso é uma lição que todo mundo devia aprender. E não é só se autopunir para ir atrás de boy lixo, não. Às vezes você vai atrás de uma amiga, de um chefe, né? De uma modinha, Hum. né? E por último, os anões da Branca de Neve, que a gente já falou. Já falamos aqui também, né? Num outro episódio, Uhum, mas a gente falou aqui por que que eles eram anões. Não era para sacanear quem é baixinho, era porque aquilo tinha um simbolismo. sim. Um simbolismo de segurança para ela, né? Uhum, Eram adultos responsáveis, mas que uhum. não Não tinha um desejo ameaçavam ela, sexual. exatamente, não ameaçavam ela sexualmente. Viam A não ela ser que realmente você como irmã. coloque, a não ser que Hum. você coloque lá Snow White porn, aí, minha filha, aí eu vou te falar, não tem preconceito, sem preconceito. Ok.
Mas em cima disso, Hum, o interessante né, que a gente agora já vai para os finalmente. Sim, os contos de fada, quer os atuais, assim, não os atualíssimos, eu digo os atuais, aqueles legaizinhos da Disney ainda, né? Eles aham, têm aham, muita moral da história legal, tá? uhum, Não sim. estamos aqui falando do tipo, nossa, nunca mais vou deixar meus filhos verem aqueles desenhos, os desenhos da Disney, porque só tem pornô. Não, gente, não é. A gente está analisando o por trás da origem de cada história. Uhum, Obviamente que o Walt Disney ele tentou tirar toda essa parte de safadeza. uhum. É assim, Agora, é hum, uma adaptação para um público. Porque é a mesma exato. coisa, assim, de quando eu escrevo, reconto Orgulho e Preconceito. Eu estou adaptando para um público. Uhum, É uma nova versão. O que ele fez são versões. exato. O que se confunde é isso, como se ele estivesse fazendo o definitivo, correto. Não, ele estava fazendo uma adaptação. Acho que isso nunca foi escondido, que é uma Uhum. adaptação. Não, eles tomaram como reais, entendeu? Como Uhum, definitivas, é isso que eu estou falando. Os uhum, próprios contadores de contos e fábulas, aqueles nomes que eu falei lá, o Perrault, o La Fontaine, o Christopher Anderson, os irmãos Grimm, eles, na grande maioria, eles não criaram nada, gente. Eles pegaram histórias orais e adaptaram. uhum, Um ou outro que foi criado, tá? Mas na grande maioria, é, que aí elas foram mudando de tempos em tempos, né? Porque o público foi mudando. isso. Então, né? Então o Walt Disney, ele tinha uma cabeça do público-alvo dele. É óbvio que ele queria encantar toda a família, tanto que ele construiu um parque para toda a família, não só para criança, Uhum, mas ele tinha uma cabeça de vamos fazer até aqui. Hoje em dia, o até aqui, o muro já foi há muito tempo. uhum, Entendeu? E aí, a partir daí, é que nós, como pais, ou como adultos, como telespectadores, cada um toma conta do que vai ver. uhum. Como eu e Moira, um monte de coisa a gente não vê, a gente toma ranço, a gente, entendeu? A gente fica na nossa, a gente também não fica militando na Ai, internet não. para não, vamos ver esse filme, não faça. Não, a gente não faz nada disso. Você vê o que você quiser ver. Por exemplo, eu não tenho a menor vontade de ver Barbie. Caraca, puta merda, eu tava aqui pensando, eu falo ou não falo? Eu acho aquela menina linda. Não tenho nada. Inclusive, parece que ela, além de atriz, ela é produtora do filme. Ela botou dinheiro no Então, filme. Ela é o filme, linda. a moral principal do filme é mostrar como a definição de gêneros pode aprisionar uma pessoa. Pronto, já não quero ver. Eu nem estava sabendo disso. Você não vai Sabendo. sacanear minha boneca preferida, não vai. Não Eu vai. não Você chega posso. com a sua militância, enfia no seu cu, mas você não vai me sacanear minha infância. Não vai. Eu não tenho. Eu nunca tive Barbie. Já vou dizer, a Barbie era muito cara quando eu era criança, então Ai, eu tive. o máximo que a gente poderia ter na minha casa era Suzy. Suzy. Hoje, Ó, hoje, vou fazer mais, hein? Vou comprar no camelô pirata. hoje em dia, a boneca em si não tá, porque tem os Não, acessórios que são caríssimos. não, Né, mas tem umas de R$ 20, sei lá, R$ 19,90, pois é. R$ 15,90. Mas assim, para falar a verdade, quando eu era criança, eu não gostava de brincar de boneca. Eu pegava de boneca, arrancava a cabeça, fazia de bola, porque o meu grande sonho era ganhar uma bola, tá? Eu Minha já vou logo Nossa dizendo que sou- Senhora. eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de rosa. O que mais me irrita nesse filme da Barbie é que ele é rosa. Porque ela, né? Rosa demais. Tudo bem, eu entendo, gente. Eu acho uma fofura todo mundo que fica postando, que foi ver, que vai de rosa, que mostra o guarda-roupa e só tem roupa preta, né? Aqueles reels todo que a gente tá. Não me apetece, tá? Não gosto daquele Ryan Gosling, não suporto esse ator, não acho ele bom ator, não acho ele bonito, não, Ai, credo, olha. juro, não gosto dele. Também já tem aí. A menina
que eu amo de paixão, acho linda, mesmo quando ela tá feia, maluca, feito Arlequina, ela é linda, mas ali tem rosa demais. Então, assim, não tô afim. Agora você está falando que já tem toda essa coisa de gênero. Ixi, não, Mas né? ó, não fui eu que inventei, não. Isso foi dito ou por ela ou pela diretora. Ok. Não, tudo bem, mas é aquela coisa. Ingresso e caro para eu passar Meu raiva, Deus, né? Te falei, né? né? Daquele ingresso super bacana da poltrona que mexe, 70 cru-cru. Porra. Ex- então não. Mas então, assim, então é isso. É um assunto que, na verdade, né, se a gente fosse destrinchar cada conto de fada, pegar o lado psiquiátrico de cada coisa, botar todo mundo no divã, ia ser muito legal. Mas a gente aqui nem é especialista, né? É, A gente é croniqueira, né? A gente é é croniqueira. assim, é para deixar uma migalha para você voltar na semana Isso. que vem e acompanhar o próximo assunto. Mas vamos lá, vamos nas indicações que eu prometi. Vamos. Então, eu vou comentar, depois a Moira vai colocar os principais links aqui embaixo, principalmente no Uhum, YouTube, para você procurar. Assim, temos um livro não, são dois livros, ela é da Áustria, chamada Ana Catmori, que saiu uhum. pela Pitangos, que é para Chapeuzinho e Um Lobo em Seu Caminho. Meu Os dois Deus. são a história da Branca de Neve. Não é pornô, é um Branca livro de Yankee. Neve? Não, Chapeuzinho. Ah, tá. Chapeuzinho. Porque o que é mostrando que a Chapeuzinho é a única que não tem príncipe. E ela cansou disso e ela quer um príncipe para ela. Então ela sai à caça de um príncipe. Gente, é um livro não, dois. Muito, muito, muito fofo. E assim, tem umas partes que você chega a ficar emocionada quando você vê o lado do lobo mau, Que tá? lindo. Então, é muito fofo. Isso é pela Pitangos, tá? Uhum, Tem uma série da editora, da autora Kate Regnery, que esteve no Canal de São Paulo no ano passado, né? Foi ano uhum, passado. Uma fofa ela, que cada livro é um conto de fada moderno. Então, uhum. ela cerne do conto de fada e transformou numa história super, hiper moderna. Não tem magia, não tem bichinho falando, é tudo moderno. Então, tenho um da Bela e a Fera, da Chapeuzinho, da Rapunzel, da Pequena Sereia, João e Maria, a lenda do Cavaleiro de Excalibur, lembra daquele a espada era lei que tirava a espada Sim, da pedra? Né? sim. E tem um que ela fez em homenagem às lendas amazônicas brasileiras. Muito, muito Foi fofo. quando ela veio na Bienal, E né? isso, com direito a boto cor-de-rosa, com um monte de coisa assim. Gente, muito fofa. Editora Bess, esse. Aí tem uma certa autora chamada Moira Bianchi, Opa, que também Princesas Possíveis é o nome da isso. série? É isso. Isso. Aí tem a Bela e a Cinderela, Pequena Sereia, Chapeuzinho, Branca de Neve e Bela Adormecida. Cada capa, uma mais fofa que a outra. Eu adoro aquelas capas. E vou te falar, as histórias se entrelaçam. Então, às vezes, uma cena começa no primeiro livro, mas ela só termina no último livro. Mas tem que ler na ordem, ou você pode Não, pegar qualquer. você pode ler só um, pode ler Ah, vários, então, lê isso como que é você legal. quiser. É Mas se igual você ler todos, você vai ter essa experiência de ver que porque Sim. é um monte de mulher junta, são 6 amigas, cada uma é uma Hum, princesa, e sabe que uhum. mulher junta não para de falar, né? Olha aí o Ó, nós nosso aqui. podcast uma hora, tá. Então, assim, gente, esses livros tem na Amazon, tem no Kindle Ilimitado da Moira, Uhum. os da Kate também tem pela editora Bess. Pode ler na ordem que quiser, não tem aquela coisa de livro um, dois, três, tá? Agora, como último, eu vou indicar um livro único de uma autora internacional, que eu não sei de onde que ela é. O nome da autora é Nancy Madori. E o nome do Uhum. livro é Contos de Fadas Eróticos. Eita, não, lá vamos nós ficar sem dormir
pra ler a noite toda, escondida no frio. Olha, esse livro é de 2014, então, assim, eu acho que não é tão fácil de achar, mas ele tem no Kindle, ele tem na Amazon para você ler em e-book. São 12 contos. Gente, o primeiro é o da Bela e a Fera. Só vou Hum. dizer isso. Isso é o meu preferido. Não tem É, como. eu não ia falar, não, mas a Anne Rice, ela escreveu a série da Bela Adormecida, Sim. super famosa. Ela escrevia com um pseudônimo, Uhum. porque ela, apesar dela fazer uma série sadomasoquista, ela tinha meio que nojo daquele povo, era como ela falava, daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas da comunidade sadomasoquista amaram a série, idolatravam a autora. Aí teve um momento que ela teve que dizer que foi ela. Hum. Eu parei no segundo, eu não consegui lembrar. Tão pesado. É, é, Opa! é. Esse eu nunca li. Esse eu confesso que eu nunca li. É bom, tá? Não é ruim, não, é bom, mas tu Eu tem não sou, limite. eu não sou muito chegada em BDSM, não, confesso. Tem algumas coisas em quatro paredes, obviamente que em quatro paredes, consentindo o casal, tudo é válido, mas Hum. certa coisa, aquela coisa de que um tapinha não dói, não. Se me der um tapinha, eu vou te dar uma porrada no meio do olho, entendeu? Tranquilo, no meio do nariz, né? Que é pra doer no saco. Então, assim, não, então comigo essa coisa não, entendeu? Então, eu gosto de ler uma farofada sacana, tá? Não sou pudica, tá? Esses livros da Kate Regnery tem umas cenas muito bem descritas. Esse livro do Conto de Fada Erótica, ele é pesado, mas não é aquela coisa só. Eu nem lembro se Violento. desse. É uma coisa assim que você. É história mesmo, entendeu? Ali é Uhum. realmente a Bela e a Fera. Não é uma representatividade. É a história da Bela e a Fera, só que com Puc-Puc, entendeu? E é o Pois é, ele Puc-Puc. continua sendo um leão, né? Aí já fica difícil, amiga. Exatamente. Eu sei, mas é porque eu já passei na fase do leite moça, matéria de Alien, né? Então, É, é. como se diz, eu consigo compreender que uma pessoa não. Você não repete mais isso, não, porque agora eu estou comparando leite mosca com Nutella. É assim, a sensação que me dá é que você já está num outro nível de posição e de usos dos buracos corporais. Você não arruma uma outra coisa. Eu gostei dessa comparação. Não, você tem que arrumar uma outra coisa aí. Mas é assim, no sentido de livro de Alien, que a gente já falou isso em outros podcasts. Eu não sou mais. Já. Podcast muito bom. Eu não estou mais na fase do Alien, tem totalmente aparência humana. E isso só nasceu em outro planeta. Não, eu já transcendi, eu já leio aliens muito mais escalafobéticos, né? Uma Uhum, antiga também, né? aham, Escalafobético. Então é mais ou menos isso. Então, esse da Bela e a Fera, esse conto erótico, eu consigo ler de boa e digo que, para mim, é o melhor do livro. Mas tem os outros contos bem legais para quem realmente quer conhecer esse lado do conto erótico. Mas, se não, uhum, fiquem na Ana Catimó, que é florzinha. Fiquem nos livros da Moira também, que são muito fofos, muito uhum. bonitos, né? Muito, Só né? final feliz. Só final feliz. Exato. E é isso que eu quero. Todos esses livros que eu indiquei têm final feliz, tá? Porque de coisa ruim basta jornal. Isso não. Uhum, Chega. Então tá, uhum. gente. De casa, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Falem sobre opções, ou então digam assim: essas duas para falar merda. E olha, a gente tem que casar a tempo, né, Vânia? Não, pior que é. Eu larguei lá meu trabalho, meu computador tá lá ligado me esperando, tá? Porque eu vou parar aqui e vou voltar para trabalhar. Mas
um dos comentários para uma das meninas, que a menina falou assim, é tão raro alguém fazer alguma coisa, né? E a Moira falou, estamos aqui para isso. É isso, Tá bom? com certeza. O que a gente quer é que você ria com a gente. Exatamente. Porque... Então, muito obrigada por ter ficado até aqui conosco. Siga o canal, porque a gente ainda está na jornada para 1000 seguidores. Uhum. Deixa o like e deixa um comentário, porque ajuda. O YouTube manda o nosso vídeo, o nosso pod, né? Exato. Então, E a gente por favor, responde faz sua a parte e a gente faz todos. nossa parte aqui. Sim, A mesmo que gente demore. às vezes demora, às vezes eu respondo primeiro, às vezes assim, a gente procura ler todos, responder todos, dar um like também para vocês, para ver que a gente está chegando junto, tá bom, gente? Isso. Brigadão. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Obrigada a você que ouviu o Sincericídio Literário. Não deixa de comentar. Diz se concorda, se discorda, a gente responde tudo, mesmo que demore um pouquinho. Não esquece também de seguir o canal para a gente chegar aos 1000 e conseguir fazer lives. Manda para aquela sua amiga que também gosta de fofoca e deixa o seu like. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Beijinho, tchau, tchau.